Tá ligado? Tá ligado. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Um prazer muito grande estar de volta aqui na casa. Uma alegria imensa no meu coração poder, na noite de hoje, compartilhar um pouco do que a gente aprende com essa doutrina maravilhosa a respeito do nosso irmão mais velho, que é Jesus. E quando a gente colocou hoje na rede social, que a gente vinha conversar aqui na casa de Leon Denis sobre Jesus é amor, alguém me perguntou no privado, de novo, porque parece óbvio, né? Jesus é amor, a gente sabe disso. Mas será que sabe mesmo? O que a gente sabe de Jesus? O que a gente entende de Jesus? Então, eu fiz o convite, vem conversar, vem ouvir, vamos, né, conversando a respeito, porque a gente tem uma imagem muito incompleta de Jesus e pela psicografia do Altivo, a gente já vê, ele já começa falando que Jesus não é só um mestre, não é só um médico, não é só um líder religioso, não é só o governador espiritual do planeta. Vamos dizer, só o governador espiritual, ele é mais do que isso, muito mais do que isso. Mas a gente foi educado durante muitos séculos, né, em outras tradições religiosas, mesmo as cristãs, onde a ideia do Cristo é uma ideia miraculosa. Né? Jesus nasceu o Cristo, concebido sem pecado pelo Espírito Santo e uma mãe virgem. E essa ideia perpassa ainda hoje, com todo o nosso respeito às tradições que creem nessa versão, a doutrina espírita não coaduna com essa ideia. A doutrina espírita traz para nós a visão do Cristo, a origem do Cristo é exatamente igual a de cada um dos mais de 8 bilhões de seres que estão encarnados no planeta, e a galera que está desencarnada também. E a galera que não está no reino nominal também. A origem é Deus, mônada espiritual, criado a parte simples e ignorante, para começar a aprender dentro da escala da evolução anímica tudo o que ele já aprendeu e que a gente está no caminho. Que os nossos irmãos menores também estão no caminho, porque Deus não tem sossego, ele cria todo dia muitos. Ao ponto da gente já descobrir que não existe só o nosso universo. Existem multiversos. E mais engraçado do que isso é que a gente vai falar isso. Eu fui estudar um pouquinho sobre a questão do multiverso e entrei em pânico, deu cãibra nos neurônios. Fui falar rapidinho, joguei assim, como quem não quer nada para a mocidade sobre multiverso, os meninos já sabem, gente. Falei, como vocês sabem de multiverso? Ah, tem na historinha do Homem-Aranha, tem no HQ, tem no filme da Marvel. Aí a gente vê como a espiritualidade traz para a gente conceitos muito elevados de uma forma simples, já preparar a galera, porque a gente está num movimento cada vez mais rápido dessa transição planetária, que quem comanda é Jesus. E aí, Jesus é amor, parece ser uma frase feita, mas o grau de profundidade, isso é incrível. Estou já há algumas semanas estudando para esse tema, e é muita informação que a gente tem graças à doutrina espírita. Porque a Bíblia, os textos canônicos, eles trazem algumas informações, exemplos maravilhosos de como Jesus vai, em várias situações, demonstrar esse amor da forma mais clara possível, mas tem muito mais coisas, muito mais informações que só chegaram a nós através das páginas psicografadas e das informações que a espiritualidade traz para a gente, abrindo os nossos olhos para uma vastidão cósmica que a gente não tem ideia. E Jesus está ali. Então, mesmo, né, a gente tendo todo o respeito às outras tradições, nós cremos que Jesus nasceu, né, foi criado como nós, simples e ignorantes, e veio na escala evolutiva. Então, a nossa diferença por Cristo é tempo, experiência e dedicação. Jesus é mais velho que nós. E se vocês já tiveram a experiência, eu tenho um irmão que é 17 anos mais novo que eu. Quem tem irmãos muito mais jovens, a gente começa a tratar esses irmãos não como irmão, porque você não disputou um brinquedo com ele, você não caiu, né, embolado no meio da rua ou dentro do quarto numa briga física com teu irmão. Você, quando ele nasceu, eu pelo menos já estava entrando na idade adulta.
Estava com 17 anos quando ele nasceu. Então eu olho para esse meu irmão hoje e vejo nele um filho. Jesus olha para nós como irmão mais velho, muito mais velho, e vê em nós não só irmãos, filhos também. Por isso que há uma certa confusão da gente em achar, em outras tradições, que Jesus é o próprio Deus. Não só por ele ter dito que eu e o Pai somos um, mas também por conta desse cuidado, desse apoio, dessa capacidade co-criadora que todos nós temos, mas que o Cristo tem em grau máximo em relação a nós aqui na Terra. Então, a gente tem essa visão incompleta de Jesus. Mas vamos lançar um olhar só pelo tempo em que ele esteve encarnado, para a gente poder pensar um pouquinho como Jesus é amor. O tamanho do sacrifício que esse Espírito fez por nós. Imagina, um Espírito que, lá na revista Espíritas 1868, em fevereiro, há um estudo, começou na página, se não me engano, 73, baixei o PDF para poder ler com calma, está disponível na internet, vocês podem conseguir os exemplares da revista Espírita. É bom que a gente leia também a obra kardeciana após, né, o Pentateuco, e tem lá um estudo sobre os espíritos crísticos. E aí a gente vê que a coisa é muito maior do que a gente pensa. Então, Jesus é um espírito que está acostumado, né, por estar num grau crístico, a fazer reuniões em outros sistemas solares. Ele está acostumado a se alimentar do amor, através do fluido cósmico universal. Então, o que sustenta Jesus é o amor de Deus. Então, a intimidade desse espírito com o Pai é absurda, a ponto dele dizer, eu e o Pai somos um. Jesus é um espírito que tem uma capacidade mental criadora que sustenta o planeta. Nosso planeta existe, está coeso e funciona, todas as leis biológicas, físicas, químicas e a lei natural está vigente, porque a mente do Cristo nos mantém coesos, habitando, organizados, porque qualquer estudante de física, um pouquinho mais avançado que estuda alguma coisa de física química, física quântica, já sabe que a plasmagem material, ela se dá, tem um estudo de física aqui na casa, bem avançado também, quem quiser, eu acredito que vale muito a pena. A plasmagem material se ergue à base de corpúsculo mental. A física tradicional, né, a academia, que não é espírita, já diz que nosso universo, que é um dos 20 universos que por enquanto a ciência já descobriu, 20 dimensões que existem, o nosso universo se dá por matéria e intenção. A matéria se organiza de acordo com a intenção. Intenção de quem? Eles não sabem. Aí cada um dá o nome que quer, bóson de Higgs, né? Enfim, consciente coletivo, esse tipo de coisa. Mas nós sabemos que existe um poder criador e que delega. E da mesma forma que Deus delega, Jesus também delega. Então todos nós fazemos parte, porque faz parte do amor confiar no outro. E Jesus confia plenamente em cada um de nós. Então, quando Jesus, ao contrário, né, de outras tradições religiosas, nós acreditamos que Jesus encarnou através de uma relação sexual entre seus pais que se amavam. Uma relação sexual normal. E aí vocês imaginam um espírito que consegue se projetar para outras galáxias para bater papo com a galera mais avançada, que constantemente passeia pelo nosso sistema solar, faz reunião no Sol, anda por aqui, anda por ali. Há 4,5 bilhões de anos já era Cristo, porque ele é o verbo de Deus. Ele, junto com outros espíritos que são engenheiros siderais, presidiram a saída do nosso planeta, do Sol, e a organização do sistema. E a nossa posição coube a Jesus. Esse espírito teve que se miniaturizar para se ligar, seu perispírito, a um zigoto. A gente não tem ideia do que foi um sacrifício. A gente acha que ele sofreu na cruz, gente. Séculos. Concentração e adensamento. Concentração e adensamento. Imagina o governador espiritual do planeta, encarnado num corpo de um bebê, que não controla os esfínteres, que tem fome. Um espírito que vive de amor tem fome? Deus nega alimento para nós? Não. Então a gente não faz ideia, mas Jesus nasceu.
E quando nasceu, foi aquele desespero, né? Maria e José estavam indo para o censo, e aí no meio do caminho, em Belém, na Judéia, que hoje equivaleria a Cisjordânia, então, aquela iconografia que a gente tem de Hollywood, né, de Jesus louro, cabelos ondulados e sedosos, pronto para fazer um comercial, né, da Pantene, com olhos azuis, nariz fininho, enfim, é uma representação, mas não dá para a gente dizer que ela seja, é igual a iconografia que a gente tem de anjo, né? Maria com Jesus no colo e os anjos protegendo. E quem são os anjos? Criancinha obesa com asa nas costas. É reduzir muito o potencial. Por isso que a gente tem uma visão muito incompleta, tanto dos anjos quanto do Cristo. E Jesus, quando encarna, então, os reis aparecem, os reis magos aparecem, entregam os presentes. Maria toma aquele susto. José, eles já sabiam, né, que Jesus era o Messias prometido. E aí é uma coisa importante a gente lembrar que o Messias estava prometido há mais de 1000 anos. Foi revelado ao rei Davi, que era tataravô de Jesus. 1000 anos antes do Cristo, existiu um rei em Jerusalém, que é o Davi. E Davi, apesar de ser ter a linhagem, né, de Jesus nele, Davi era um ser humano igual a gente, todo atrapalhado. Mas como a espiritualidade gosta muito da gente, Jesus e Deus são extremamente misericordiosos. Toda vez que a gente vai fazer uma besteira, alguém avisa. Antes da gente fazer. E depois também. Então, mas na hora que você vai fazer, você está sozinho. A escolha é sua. Seu livre-arbítrio é respeitado pela espiritualidade superior. O espírito inferior quer com joystick só para comandar a gente. Mas aí você dá liberdade, se você quiser. Então, o rei Davi, de vez em quando, fiava o pé na jaca, fazia um monte de besteira. E adivinha quem chegava no palácio sempre antes dele fazer, quando ele estava pretendendo, ou depois que ele fazia para poder puxar a orelha? Um profeta chamado Natã. Então, toda vez que Natã entrava no palácio, Davi falava, ah, meu Deus, lá vem. Né? E teve uma época em que Davi olhou, porque ele tinha um símbolo de Moisés, uma arca, que aí cada um imagina, né, de Indiana Jones até os documentos históricos, como seria essa arca da aliança. Uma arca onde eles acreditavam que Deus estava lá. E essa arca ficava numa tenda fora do palácio. Aí, um belo dia, Davi falou, poxa, coitadinho de Deus, Deus está sem teto. Vou fazer um templo para Deus. E aí mandou, né, encomendar as coisas mais maravilhosas para poder começar esse templo. Um belo dia entra Natã pela porta dentro do palácio. Imagina Davi, ah, meu Deus, o que foi que eu fiz dessa vez? E aí Natã chega e fala, olha, me contaram que você está fazendo um templo para Deus. Falou, Natã, estou fazendo. Ele, pois é, tem um recado para você. De Deus. Você imagina qual era a mediunidade desse cara? E aí Davi pergunta, qual é o recado? Deus mandou te avisar que ele não habita em templo de pedra. Está no Antigo Testamento, em Zacarias. Não lembro o capítulo nem o versículo, mas está lá, depois vocês procurem lá. Deus não habita em templo de pedra. Deus vai construir para si o seu templo, e esse templo será um ser. E ele haverá de trazer o reino dos céus. E será o Messias. E aí, Davi pergunta, como será esse indivíduo? Qual é o nome desse ser? E aí Natã fala, Emmanuel, significa Deus conosco. E de lá até Jesus foram 1000 anos desse povo esperando o Messias. Então, Maria e José souberam, mas ficaram quietinhos, porque vai que a gente diz que é o Messias, a quantidade de inimigo, de pessoas, enfim, eles foram alertados. E aí, terminada, né, o censo, voltando para casa, resolveram levar Jesus a um sábio no templo de Jerusalém. E esse sábio era Simeão. Simeão, quando segura Jesus, aquele bebezinho no colo, sente a vibração crística e percebe que está segurando o templo vivo de Deus. Aquele era o Messias que estava encarnado. Todas as profecias se cumpriram. E Jesus teve o cuidado de cumprir todas. Se a gente fizer um estudo do Antigo Testamento com as profecias ligadas ao Messias e comparar com a vida de Jesus, bate tudo. Ele não deixou escapar nenhuma para não ter dúvida e ninguém depois poder dizer que, de repente não era por causa disso ou daquilo. E aí Simeão olha para aquele bebezinho nos seus braços, olha para os pais de Jesus e pensa, Senhor, o que fizeste com teu Messias?
Que coisa errada, que erro que foi esse? Porque José é o homem mais íntegro que eu conheço, mais honesto, uma pessoa maravilhosa. Maria, uma rosa que floresce no deserto, de tão incrível que essa mulher é. Mas, Senhor, eles não têm uma ovelhinha, assim, uma tenda. Que patrimônio que esse Messias vai ter para poder fazer a obra dele? Onde ele vai construir a obra, Senhor? E aí eu vou abrir um parênteses para perguntar uma coisa para vocês, que o Júlio perguntou. Eu sei que não é comum ter interação, só vou pedir para que vocês, o pessoal da internet, pensem. Jesus tinha anjo da guarda? A gente perguntou isso para os jovens. Meia hora de desespero dentro da mocidade, 25 jovens batendo cabeça, uns achavam que tinha, outros achavam que não tinha, isso, aquilo outro. Até que uma jovenzinha falou assim, vem cá, mas ele não disse que ele não veio derrubar a lei? Se ele não veio derrubar a lei, todo mundo que encarna tem que ter um anjo da guarda, Jesus teve que ter um anjo da guarda. Né? Aí o outro jovem fez a pergunta, mas quem era o anjo da guarda de Jesus? Mais meia hora de desespero, eu e o Júlio morrendo de rir, deles quebrando cabeça. Não, era Jesus, era o anjo da guarda dele mesmo. Quando ele desdobrava, ele cuidava dele. Falei, tá, mas quando ele estava encarnado, desperto, o que ele fazia? Como ele se cuidava? Tem que ter o anjo da guarda, alguém de fora. Ah, era Buda, era Gandhi, era até Chico Xavier, gente. Coitado do Chico. Recrutaram até o pobre do Chico para ser, né, anjo da guarda de Jesus. Ele deve ter ficado muito honrado por ter sido lembrado, mas não era a questão. E aí a gente lembrou aos nossos jovens que, embora a gente seja espírita, embora a gente tenha dentro das 5 coisas que a gente acredita, a pluralidade dos mundos habitados, nós somos muito terráqueos, a gente não pensa fora da caixinha, a gente não pensa fora do planeta. Existem outros Cristos, gente. Muitos outros Cristos na comunidade galáctica. E eu só estou falando da nossa galáxia, porque o nosso sistema solar tem alguns Cristos que tem alguns planetas. A nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis. 100 bilhões de estrelas, a maioria delas com planetas em volta. O nosso quadrante galáctico tem 200 bilhões de galáxias. A quantidade de quadrante que tem só no universo visível também ultrapassa. Dá cãibra só da gente pensar. Você acha que isso só na nossa dimensão, fora as outras 20 que a gente já descobriu. Vocês acham que não tinha ninguém capacitado para vir cuidar de Jesus? Para dar uma olhadinha no nosso Cristo? Tinha, e Jesus, como um espírito absolutamente humilde, aceitou ajuda, pediu inclusive. E além de um anjo da guarda, ele tinha mais 2 cuidadores para o corpo terreno, porque enquanto ele esteve na infância e na adolescência, ele estava absolutamente vulnerável. Imagine a estirpe de um espírito como José, pai biológico do Cristo, que teve o cristianismo na mão, porque Jesus confiou a ele, a si e a mãe, numa época, né, que, ao contrário da novela da Record, a mulher e o homem não andavam juntos. A mulher tinha que andar longe, ela não podia pisar na sombra do esposo. Aí você imagina, a época do dia ela podia ficar mais perto, a época do dia ela podia ficar mais longe, dependendo se tinha luminosidade ou não, ela tinha que ver qual era a posição. Vocês imaginam o que é isso? Mas, enfim, esse homem teve o cristianismo na mão, e se ele tivesse falhado, a gente não estava aqui hoje. Mas ele não falhou, porque Jesus sabe a quem dá as competências. Ele sabe se a gente está competente para poder fazer uma missão. Então, se você tem um parente difícil na sua casa, agradeça a Jesus. Ele te deu a missão de se resolver com aquela pedra no caminho, que é seu personal trainer para uma virtude evangélica. Difícil, gente, mas é Natal. Né? E Natal é Natal todo dia. Nós não acreditamos, a própria página fala, é só um simbolismo. Mas se a gente precisa desse simbolismo, beleza, pelo menos nesse simbolismo tá. Mas nós que já estudamos o Evangelho aprofundadamente, que temos toda uma gama de espíritos que fez manobra ninja para poder, junto com Kardec, trazer a doutrina para a gente ignorar isso, não dá. Natal é todo dia. A conexão com Cristo, a boa vontade entre os homens, a fé e o exercício tem que ser todo dia. A gente faz? Eu também não, mas a gente tenta, a gente sabe, a gente pensa, aí vem uns estudos assim, olha, tá vendo? Tu não tá fazendo. Por conta dessa história, da gente ter que viver, ser coerente, né? Viver de acordo com aquilo que a gente acredita, eu entrei num desafio hoje de 90 dias sem comer doce. Por quê? Porque eu vivo dizendo que, né, na fé de Jesus, isso, aquilo, mas a espiritualidade teve cuidado comigo de me colocar no caminho um jovenzinho de outra cidade que está com problema de bebida alcoólica. Ele é evangelizando,
numa outra cidade, e ficou com medo de falar com os seus evangelizadores e ser julgado, porque, obviamente, há todo um contexto em cima disso. Eu estou umas 2 semanas conversando com ele e propus que ele procurasse outra pessoa da casa, ou procurasse os evangelizadores fora do horário da mocidade. Eu sei que ele conseguiu um acolhimento, estava melhor, mas começou a me dar desculpa para as recaídas. Em 2 semanas, 4 recaídas. Me desculpa, já não é mais recaída, né? Aí já é. E aí eu fiz o desafio, olha, por que você não tenta ficar 90 dias sem o seu vício? Porque a gente conversa, eu digo que eu sou viciada em comida, em doce, essas coisas todas. Ele falou, beleza, vou topar o desafio, bora fazer comigo? Eu falei, Senhor, pensei no meu mentor, as gargalhadas da minha cara, falei, bonitinho, caí na armadilha do bem, que agora eu tenho 90 dias pela frente. E aí eu estou falando, inclusive, para a internet, Jesus, sou eu que vou fazer as rabanadas de Natal para a família. Não posso comer doce. Porque para eu provar para ele que é possível, eu já sou viciada, ele está no uso abusivo. Então, se é possível para ele, tem que ser possível para mim. Se for possível para mim, é possível para ele. Então, a gente entrou nisso. E aí, como Deus sabe o que faz e conhece a filha que tem, deu a brilhante ideia para ele o seguinte, cada recaída mais 1 mês de abstinência. Eu falei, Senhor, não. Mas, enfim, já tinha dado a palavra. Então, estou. Porque a gente tem que viver de acordo com o que a gente crê. Porque Deus nos ama e quer o melhor da gente. Como eu sempre estou falando, vou fazer. E quando vejo um bombom, um brigadeiro, chega às festas, essas coisas, a gente já vai planejando, né, sair do compromisso. Ele arrumou um jeito de conseguir conciliar para que eu realmente me comprometesse. Então isso, e assim, me comprometesse não por mim, mas porque eu tenho que dar o exemplo para o outro. Então agora eu vou ter que fazer mesmo. E isso vale para tudo na nossa vida. Como eu falei aqui, a gente sempre tem alguém no nosso caminho que é o nosso personal trainer numa virtude evangélica que seja. É alguém que vai te ensinar humildade, e aí te humilha. E aí a gente fala, como ousa fazer isso comigo? É porque você precisa treinar a humildade. Eu já falei uma vez, quando eu estive aqui há uns meses atrás, acho que foi ano passado, que quando a gente pede a Jesus para que a gente possa treinar paciência, você vira um radar, um imã para a gente chata. Aí você não entende por que as pessoas... Você fala 50 vezes a mesma coisa, as pessoas não entendem, você tem que explicar de novo. É porque você pediu. Seu filho é totalmente diferente daquilo que você cuidou, educou e passou os valores. É porque você precisa trabalhar aquilo. A gente não sabe o grau de compromisso nosso no delito do outro. Então, quando o outro cai, é nosso dever, porque a gente não sabe o quanto a gente colaborou para isso. Não só em outra encarnação, não, às vezes nessa mesmo. Com negligência, com omissão, porque a gente não quer se aborrecer. Então, Jesus nos traz essa responsabilidade. E a doutrina espírita, como Consolador prometido, renova isso para a gente, chama a nossa atenção para isso o tempo todo. E aí Simeão, né, com Jesus nos braços, preocupado com o patrimônio do Messias para erguer a sua obra, pergunta, né, mentalmente a Deus onde ele vai conseguir recurso. E aí a espiritualidade auxilia o bebezinho a se desvencilhar dos panos, e a mão é levada ao peito de Simeão, não uma, mas 3 vezes. E Simeão entende. O reino de Deus, a obra do Criador, vai ser erguida no coração humano. E aí Simeão deve ter pensado, que encrenca esses dois, José e Maria, se meteram. Porque pensa bem, gente, educar um filho que tem problemas, que tem dificuldades, é fácil. Você pega a criança que não quer dividir e fala, filhinho, tem que ser caridoso, precisa dividir com os amiguinhos. Mas como é que você vai ensinar o governador espiritual do planeta? Tem uma passagem no livro Caminhos de Luz, de Emmanuel. Caminhos de Luz, não, Caminhos de Luz eu acho que é Caminhos de Luz mesmo. Deixa eu olhar aqui minha cola, que eu nunca lembro. O Boa Nova... É o Boa Nova ou é o Caminhos de Luz? Emmanuel conta pra gente, o Emmanuel ou o Manuel Filomeno, que Jesus, ali pelos 6, 7 anos de idade, Maria foi chamá-lo para comer. E Jesus não estava em casa. Ela falou, naturalmente está na carpintaria, né? Ali atrás do pai. Foi lá na carpintaria, Jesus também não estava lá. Ela falou, José, acho que a gente perdeu o Messias. Imagina. Aí José, não, peraí, vamos catar, porque ele está em algum lugar aqui por perto. O garoto tem 6 anos, não pode ter sumido assim.
e encontram Jesus na estrada, conversando com o homem. Maria dá aquela parada, segura José e fala: amor, aquele ali não é o pior assassino de Jerusalém, conversando com o nosso filho? José fala: eita, e agora o que nós faz? José prontamente deve ter pensado, né? Bom, avisa Jesus que ele precisa comer para ele voltar para casa. Maria, como toda boa mãe, fala: meu filho, tome noção. Se eu viro para o moleque e digo para ele vir comer, quem você acha que ele vai convidar para ir para dentro da nossa casa partir o pão com a nossa mesa? O pior assassino de Jerusalém, porque Jesus era desses. Mas Jesus já era um moleque, que era o esquisito. Ele não gostava de brigar, era um garoto que não gostava de brincar de luta. Ele jamais assistiria Dragon Ball Z, se encarnasse hoje. Cavaleiro do Zodíaco. Vimos da Marvel? De jeito nenhum, tem violência. Jesus é amor. E aí, tiveram que esperar Jesus terminar de acolher aquele irmão. Agora, como é que tu corrige? Olha só, não pode fazer caridade para qualquer um. Não dá para você dizer isso para o filho, você tem que esperar. Mesma coisa na passagem, na apresentação ao templo aos 12 anos de idade. Jesus foi para lá e, quando eles voltaram, se deram conta que tinham perdido Jesus, porque homens e mulheres não andavam juntos. Quando a caravana parou, que as mulheres foram à frente servir seus maridos, descobriram que Jesus não estava nem com um nem com o outro. Desespero, volta para Jerusalém, perdemos o governador, perdemos o Messias, e agora o que a gente faz? Acharam Jesus no templo. Maria, como toda boa mãe, vai dar uma puxada de orelha no filho, que pela primeira vez o garoto fez algo que ela podia chamar atenção. Mas meu filho, não vês que deixou a gente todo preocupado, parou a caravana, a gente está nesse desespero todo para poder te achar, você nem avisou a ninguém. E aí Jesus, muito calmamente: mas mulher, não sabe que eu estou aqui cuidando dos assuntos do meu pai? Ainda apontou para cima. Imagina, José aqui, ele está apontando para cima. Fosse minha mãe, ou qualquer outra mãe da época, Jesus teria levado um pescotapa pelo desaforo, ia levar uns 2 dias para saber onde é que estava. Mas era Maria. Não foi à toa que Jesus escolheu Maria para confiar a maternidade dele. Era um espírito que sabia e dá prova a nós, há 2000 anos atrás, que às vezes os filhos têm razão. É mais uma forma de exprimir amor. É quando a gente reconhece que a gente está errado. Então, todas essas formas que Jesus vem trazendo para a gente, de amor, de expressão de amor, e mais do que isso, Maria viu que o filho chamou a atenção dos doutores da lei. Aí, em Boa Nova, isso eu tenho certeza que eu vi aqui na minha cola, em Boa Nova, o Manuel Filomeno de Miranda conta que Maria foi toda feliz praticar nepotismo. Foi pedir um emprego no templo para uma prima que era casada com um doutor da lei do templo. E aí chegou lá, quando falou para o Zacarias, que era o esposo da prima dela, que era Jesus para quem ela estava pedindo o estudo, na hora, foi aquele garoto que quase deixou todo mundo de boca aberta: com certeza, pode trazer que a vaga dele aqui está garantida, vai virar doutor da lei. Imagina Maria voltando para casa, feliz da vida: ajudei Jesus. Consegui o emprego pro Messias. Vai trabalhar no templo, vai virar doutor da lei, vai mandar nesse povo todo, vai conseguir libertar a gente do jugo romano. E aí, quando Maria chega na frente de casa, está Jesus com aquela cara de Natã visitando o rei Davi. E aí Manuel Filomeno de Miranda diz que, gentilmente, Jesus pergunta para Maria: mãe, acaso não tenho dado testemunho todos os dias da minha comunhão com Deus? Imagina a situação de Maria, a encrenca que ela se meteu, porque ela tem 2 alternativas. Alternativa A, sim, você está dando testemunho. Então, se você está dando testemunho todo, vai fazer o que no templo? Vai estudar o quê? Se ele já dá comunhão com Deus todos os dias. Alternativa B, não. Mas se ela diz não, Jesus poderia dizer: então eu não sou Messias. Se eu não sou capaz de ter comunhão com Deus todos os dias, não tenho mérito para a missão que me foi confiada. E aí, obviamente, Maria optou pelo sim. Jesus, realmente você tem dado comunhão. É exemplo da sua comunhão com Deus todos os dias. Então, respeitosamente, Jesus volta para dentro de casa e vai se dirigir ao pai dele, José. Pai, posso trabalhar com o senhor na carpintaria? E aí José olha para, segundo Manuel Filomeno de Miranda: olha, filho, eu acho um grande desperdício de potencial, mas se você quer, a gente não vai insistir mais que você vá trabalhar no templo. E a partir daí, nos revela Manuel Filomeno de Miranda, quando os pais
entendem e acatam a vocação do filho, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem, você quer que seu filho seja engenheiro, seja médico, seja qualquer coisa, o garoto quer fazer miçanga na praia. Vai morrer de fome, filho, sim, mas está feliz. Então, quando Jesus e os pais se entenderam em relação à sua vocação, Manuel Filomeno de Miranda diz que a partir daí a alegria reinou dentro da casa e da carpintaria. Todos os dias foram felizes, porque estar com Jesus é estar feliz, é estar alegre, porque Jesus olha para nós, lembra do homem na estrada, do criminoso? Ele olha para nós não do que a gente é, mas de quem nós seremos, porque ele já passou por isso que a gente está vivendo hoje. Por que Jesus não é só o modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito Deus ofereceu para a humanidade para lhe servir de modelo e guia? 2 palavras: vede Jesus. Precisou de mais do que isso. Então, ele nos ama porque ele sabe tudo que guia é aquela pessoa que conhece profundamente o caminho. Sabe todos os atalhos, sabe todos os perigos, sabe todas as rotas que são mais seguras, sabe as mais rápidas. Muito melhor que o Google Maps ou o Waze. Porque esse de vez em quando bota a gente num lugar que só Jesus, né? Mas Jesus, não. Ele sabe o caminho. Ele nos ama tão profundamente que ele não nos julga. É dessa pessoa que a gente está falando. Esse é o homem-amor. Ele traz para a gente toda a visão do potencial e ele tem a confiança em cada um de nós que a gente vai chegar ao nível dele. Porque é o nosso destino. Querendo ou não, esperneando ou não, Deus nos ama. Porque foi Ele que nos criou do jeitinho que cada um é. E Deus é extremamente criativo. Então, cada um é diferente. Gêmeos siameses, gêmeos idênticos, que ainda nascem grudados, compartilhando o cérebro. O doutor Fernando pode me corrigir se eu estiver errado. Personalidades diferentes. Existem gêmeas britânicas que já estão com 40 e poucos anos, compartilham o lobo frontal e a personalidade completamente diferente, inclusive a orientação sexual. Uma é hétero, a outra é homossexual. Porque são espíritos diferentes. É difícil para a ciência explicar por que uma bebe e fica bêbada a ponto de cair e a outra ligadas pelo cérebro. Sangue de uma passa pelo sangue da outra. A outra está lúcida. Tem que pedir ajuda, porque a irmã está bêbada. Então, a ciência espírita traz essas explicações, mostra para a gente que se você não se reconcilia com seu inimigo enquanto está... Seu inimigo não, seu adversário. Jesus teve esse cuidado. Ele não falou inimigo, porque não existem inimigos. Existem momentaneamente adversários. Depois a gente faz as pazes e segue. Se a gente não se reconciliar enquanto estamos no caminho, lembra do parente difícil? Ele te denuncia para o juiz. E adivinha quem vai para a cadeia? Você, eu, todos nós. Que temos a responsabilidade, porque já temos o benefício do conhecimento e nos recusamos, por orgulho, a viver de forma coerente. Então, pensa naquela pessoa que você não gosta, aquele parente que você... Quarta-feira, dia perfeito para pedir perdão, para pedir as pazes, para você poder se reconciliar. Porque senão, a próxima encarnação, pode vir aqui, agarrado, no mesmo corpo, tem como separar. Já imaginou 24 horas do dia, 365 dias por ano, por 90 anos com aquela criatura aqui? É possível. Basta a gente não querer fazer as pazes. A lei é de amor, a lei é de progresso. Então, se a gente se recusa pelo amor, pelo trabalho, a dor é uma ótima ferramenta. Por enquanto, a gente tem trabalhado na dor, porque a gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar com amor. Mas a proposta de Deus é o bem, é a tranquilidade, é a gente estar no equilíbrio e na quantidade de amores cada vez mais multiplicados em nós. Então, Jesus, ele é sim o nosso modelo e guia. Ele é a mente que plasma o nosso planeta, responsável por cada um que ele trouxe até aqui. A gente não veio para cá por acaso. O acaso não existe. Cada um de nós, encarnados e desencarnados, na etapa hominal, fomos convidados pessoalmente por Jesus. Confiamos nele e ele nos deixa a fala de que ele é o bom pastor. Nenhuma única ovelha há de se perder sob seu comando.
Então, por mais que você, nessa época de Natal, de Ano Novo, se sinta sozinho, acha que ninguém gosta de você, você acha que as pessoas não te valorizam, acha que é um desperdício de tempo, de energia você estar aqui encarnado, lembra que talvez encarnado realmente isso seja uma realidade. No plano material, ninguém tenha uma conexão muito forte com você, mas no plano espiritual, meus queridos, nós estamos peregrinando por aqui há pelo menos 17 mil anos. Temos muitos amores, muitos. Há um anjo, não uma criancinha obesa de asinha nas costas, temos um anjo tutelar, que pessoalmente se comprometeu com Jesus a nos orientar. É aquela a vozinha da consciência, quando você vai fazer besteira e fala igual Natan, olha, né? Segura a boca, não come brigadeiro. Segura a boca para não falar mal dos outros. Segura os ouvidos para não escutar determinadas coisas. Essa vozinha do nosso anjo tutelar, que pode estar em Andrômeda. Betelgeuse, 300 mil anos-luz daqui. Ele está lá, mas a conexão é via fluido cósmico universal. Não tem Wi-Fi que a gente possa imaginar que seja mais rápido. Pra vocês terem uma ideia, a luz leva do Sol até aqui 8 minutos. O Sol que você vê, ele já está atrasado 8 minutos, ele já está numa outra realidade. Aqui é a nossa estrelinha. Agora você imagina, se a gente dependesse da matéria física para poder fazer essas comunicações intergalácticas. Então tem que ser no plano espiritual. E no fluido cósmico universal, que permeia, inclusive, Paulo chamou de hálito de Deus. Vivemos no amor de Deus como peixes vivem no oceano. Não tem alegoria mais próxima do que seria isso. Deus está em nós e nós estamos em Deus de uma forma que a gente ainda não tem nem capacidade de compreender. Por isso Kardec pergunta mais de 10 vezes dentro da obra kardeciana que é Deus, de um monte de jeito diferente. Aí chega na Gênesis, a espiritualidade não aguenta mais responder a mesma coisa e fala, calma, crede em nós, ele existe. Mas falta-vos sentidos, ou seja, plural, mais de um sentido, para que a gente possa ter compreensão de que ele é. Então, para a gente poder ter intimidade com Deus, para a gente poder ter compreensão de Deus, a gente tem que amadurecer. Estamos começando nesse caminho. Mas a gente também não pode querer saltar, né, e não passar pelas experiências que a gente precisa. Mas saber que há um Pai. A página fala das lições que Jesus trouxe para a gente. 3 lições Jesus trouxe para a gente. Primeira, Deus é Pai. Ele bota por último, mas eu quero ressaltar como primeiro. Deus é Pai. Isso foi uma revolução que fez com que Jesus fosse crucificado. Não foi ele estar distribuindo pão para os pobres, ele está curando as pessoas. Não foi isso que fez Jesus ir para a cadeia. Foi uma questão política. Jesus tirou o poder do Sinédrio, dizendo que Deus, que vivia dentro da arca, que ficava dentro do templo, que estava cercado só pelos iluminados que tinham acesso a ele, Deus é Pai, a ponto de Jesus chamar Deus de Abba, que em aramaico significa, numa tradução livre, paiinho. Não é nem paizinho, é painho, é tão próximo. E aí a população descobriu que eu posso falar com Deus sem precisar ter dia, hora marcada e um intermediário que seria lá o sacerdote. Jesus traz Deus para a nossa intimidade. E se eu sou filho do mesmo pai que o outro, como eu posso justificar a escravidão de outro ser humano? Como eu posso aceitar a humilhação, a desvalorização? Como eu posso não fazer o que diz lá em Levítico, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo? Jesus também repetiu, mas ele viu que ia ser complicado, então ele deu mais um adendo. Amai-vos como eu vos amei. Porque tem gente que não gosta de si. Então, olha o cuidado, o carinho, né, com a gente. Segunda, o amor existe. Jesus traz para a gente a vivência do amor. Não só, como eu falei, nos textos canônicos, mas também nas páginas psicografadas. Mostrando uma grandeza muito maior de amor, de sacrifício, de dedicação. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício vem de sacro, que é sagrado, e ofício, que é serviço. Então, sacrifício é todo o serviço que a gente faz pelo sagrado. Então, tudo que a gente faz de bem é um sacrifício. A gente não precisa sofrer para isso.
Isso vem também da nossa ideia de que para estar salvo a gente precisa sofrer. Deus não quer o nosso sofrimento. Nenhum de nós precisa sofrer para poder evoluir. A gente pode evoluir pelo trabalho. Pense na pior besteira que você já fez na sua vida. Você pode resolver com amor. Trabalho no bem e arrependimento, obviamente. Então, a gente, quando faz besteira, a postura aí, Joana de Ângeles tem um monte de texto, Leon Denis tem vários textos falando sobre isso. A postura é bola para frente. Ergue a cabeça, reconhece o erro, vê onde é que você caiu, analisa a situação e se cuida para não cair de novo. Então, é importante para a gente ter essa conexão o tempo todo. Santo Agostinho, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala: reveja o que você fez, pense no que você pode refazer, porque assim a gente vai tomando consciência e passando a agir, não só a reagir às situações. E a terceira lição que Jesus traz para a gente é saúde. Mas não é só a saúde física, porque a saúde física é reflexo da saúde espiritual. Jesus traz para a gente a certeza da vida após a morte, do corpo. Porque quem morre é o corpo. A gente só desencarna. A gente só muda de um grau vibratório para outro. Então, Jesus traz para a gente essa esperança de que as coisas estão absolutamente dentro de um planejamento onde quem cuida é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, que é onde a gente consegue entender o que a gente consegue entender de Deus. Então, essa inteligência sabe, nós estamos nela, ela está em nós, e a gente consegue se comunicar onde, quando e da forma que a gente achar que pode. Então, tem gente que vai se conectar em casa, fazendo sua meditação, em casa, fazendo sua prece, na rua, olhando uma estátua, olhando uma figura, olhando uma paisagem. Não importa a forma como você se conecta, o importante é que a gente busque essa conexão, porque essa conexão nos mantém, nos dá ferramentas para a gente poder fazer o que precisamos na senda de evolução, que é a aprendizagem do amor. Quanto mais a gente exercitar o amor, nas mais variadas formas, mais próximo a gente está de ombro a ombro com Jesus, caminharmos para ajudar mais e mais pessoas, porque Deus continua criando, o Pai trabalha e conta conosco para trabalharmos também. Uma paz muito grande a todos nós, que esse Natal realmente se renove em todos os nossos dias dos próximos anos e que a gente aproveite o Natal para fazer as pazes realmente, de coração. Aproveita hoje é 21, você tem até dia 24, 3 dias, tempo aberto, para pensar na pessoa, plasmar a sua realidade, que você, se ela não aceitar, aí é ela com Deus. Mas a gente tem o compromisso e o dever de executar aquilo que a gente crê na medida das nossas forças. Então, dentro daquilo que a gente acha que consegue, às vezes aquele ranço, mas você não vai conseguir, mas um rancinho menorzinho você consegue resolver. Vai, devagarzinho a gente chega lá. Muita paz a todos nós. Muito obrigada.